Bem-vindos a mais um vídeo do Get This, o quadro desse canal que te ensina inglês e, além de tudo, te ensina a língua das nações para que você possa fazer o ID, cumprir o ID que o Senhor colocou na minha e na sua vida. Nós somos o Destra for the Nations e o nosso propósito é fazer com que você entenda, desperte o seu chamado e vá falando a língua das nações para não apenas ser um turista e viajar por aí, mas também alcançar o coração de várias pessoas por todo esse mundão, ok? Eu sou a Teacher Kelly e como teacher, gente, eu também já fui aluna, eu também já estudei inglês, eu já estive no seu lugar e eu entendo as suas frustrações. Então no vídeo de hoje eu colecionei as minhas top 5 maiores frustrações de quando eu estudava inglês e eu vou solucionar cada uma delas pra vocês. Então bora pro vídeo, vem editor! O quinto maior problema que eu costumava sentir era vocabulário. Sabe quando a gente tem aquele sentimento de que a gente só sabe falar o básico, a gente só consegue falar o básico e nada mais além disso? Parece que a gente nunca consegue falar aquelas outras palavras porque são muito difíceis de serem pronunciadas, são muito difíceis de serem entendidas e quando a gente tenta falar, a gente fica no e aí não consegue terminar de falar a palavra? Às vezes até mesmo parece que o nosso conhecimento é muito limitado e que a gente não consegue conhecer outras palavras ou aprender outras palavras. A gente sempre tá querendo falar alguma coisa nova, mas no final de tudo só rola um I'm fine. A minha solução para você é: não se preocupe com as palavras que você não conhece, não se preocupe com as pronúncias que você ainda não consegue pronunciar. Não se preocupe com as palavras que você ainda não tem entendimento. Se preocupe em realmente aplicar de uma boa forma e de uma forma confiante as palavras que você já conhece e as expressões que você já está acostumado a usar. Porque a partir do momento que você fica 100% confiante naquilo que você já sabe, para você começar a conhecer coisas novas vai ser mais fácil. Porque você não vai ver essas coisas novas como algo que você precisa atingir, mas como opções que você pode usar para variar a sua fala. O quarto maior problema é um dos problemas que eu sempre escuto dos meus alunos e um problema que eu também tive, que é: eu nunca vou conseguir falar como um nativo. Então as minhas palavras nunca vão sair tão bonitas quanto a deles, tão fluida, tão dinâmica ou tão rápida. E por conta disso eu permaneço calado. Aquela vergonhinha que você tem de falar, sabe? Inclusive eu detesto quando eu falo assim: ah não, eu sei falar inglês. A pessoa olha pra mim e fala: fala aí. Fala o quê, meu anjo? Eu reconheço essa frustração, já aconteceu muito comigo, mas a minha solução pra você é: observe os falantes nativos. Ou seja, você não vai só assistir um filme, só ver uma série, só ouvir uma música. Você vai realmente, de forma intencional, ouvir o que eles estão falando. E às vezes até também repetir o que eles falam. Porque quando a gente ouve e repete, como se fosse uma mímica, a gente começa a entender o ritmo das palavras, a gente começa a entender a entonação que as pessoas usam em diferentes perguntas, diferentes respostas, diferentes expressões. E é o que eu sempre digo, nós nunca seremos nativos, mas nós podemos ter a confiança de um e podemos falar com a confiança de um nativo. A terceira maior frustração que eu já senti quando eu era aluna de inglês é aquela seguinte frase: eu até entendo inglês, até consigo ouvir, mas eu não consigo falar. Essa frustração também cabe no contrário, que é quando a gente está assistindo aquele filme ou aquela série em inglês e quando a gente está olhando para a tela, a gente consegue entender tudo. É quando a gente olha para baixo, parece que tá todo mundo falando uma palavra e umas expressões e qualquer coisa, uma língua, que é totalmente diferente, que não é inglês. Simplesmente pelo fato de eu não estar olhando diretamente para a boca e para a pessoa daquele filme, daquela série. Eu sei o tanto que é frustrante você tentar falar ou tentar entender e parece que as duas coisas nunca chegam naquele ponto em que você pensa: nossa, agora sim eu sei. Caso o seu problema seja a fala, a minha solução para você é: você só aprende inglês quando você fala inglês. Então não adianta nada você falar que escuta, que compreende, só que você não fala. Falar inglês é o que vai destravar o seu inglês. E essa é a solução mais fácil de todas, porque essa é a solução que poucas pessoas pensam. Muitas pessoas acham que um método novo, um livro novo, um professor novo vai ajudar no inglês, mas na verdade o que realmente te ajuda a destravar é você abrindo sua própria boca.
E sobre o outro problema de você virar e não compreender o que tá acontecendo na tela, não se sinta envergonhado em voltar um pouco o filme ou voltar um pouco a cena pra realmente entender. Talvez o que você precisa não é olhar pra boca da pessoa pra você entender a movimentação dela, mas sim entender todo o contexto da história. Se você não conhece o contexto, é normal, até mesmo em filmes em português, se você não prestar atenção na cena, você não vai entender a história. Então não ache que isso é um problema do seu inglês. Na verdade, foi só atenção mesmo. A segunda maior frustração é tempo de estudo. Teacher Kelly, parece que eu estudo inglês há anos, eu estudo inglês há mais de 4 anos, já fiz cursinho, já fiz curso, já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu nunca consigo aprender. Parece que tem um teto e eu só consigo aprender até aqui e eu não consigo aprender mais do que isso, independente do tempo que eu estude, eu não consigo evoluir. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Porque eu sou do tipo de estudante que eu não consigo estudar de uma maneira só. Eu preciso de estudar de várias formas, porque eu sinto que se eu estudo muito da mesma forma, ou se eu estudo por muito tempo, eu não consigo aprender de verdade. Então a minha solução para você que tem essa frustração é: estude de maneiras criativas. Crie novas formas de estudar, leia outros tipos de livros, assista outros tipos de filmes, ouça outros tipos de música, entre em outros tópicos de conversa. É quando você entra em momentos mais diversos da língua inglesa que você aprende a realmente se conectar em situações diversas. Se você sempre estudar do mesmo jeito, a mesma coisa, você vai ter a sensação de que você não está evoluindo. Porque realmente você não vai estar evoluindo se você não for criativo na maneira de estudar, se você não for inovador na maneira de estudar. Você pode aprender de diversas formas diferentes. Só precisa começar a colocar a cara a tapa e estudar de formas diferentes com pessoas diferentes. E isso muda muito. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, se essas frustrações fazem sentido e se as soluções também estão te ajudando, já coloca o like aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e comenta caso eu tenha esquecido de alguma frustração. Se você tiver, pode colocar aí embaixo que eu vou te dar a solução para ela rapidinho. Chegamos na maior frustração do estudante de inglês. Pelo menos essa foi a minha maior frustração e a maior frustração de muitos alunos que eu já tive por aí. Teacher Kelly, eu estudo sozinho. Eu falo sozinho, eu não tenho com quem praticar. E se você sempre fala que pra aprender inglês eu preciso falar, com quem que eu vou falar? Eu não tenho ninguém pra falar, eu tô sozinho. Eu sei como é que é frustrante, eu sou filha única. Por muito tempo eu estudava sozinha no meu quarto, literalmente assistindo série e respondendo os atores e atrizes que estavam lá. Mas hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem comunidades, a gente tem redes sociais e a gente tem muitos aplicativos que nos ajudam a nos conectar com outras pessoas que também querem aprender inglês. Inclusive nós, do Dessa for the Nations, temos uma comunidade chamada Living My Calling, onde nesta comunidade nós temos salas de oração, salas de estudo, salas de devocional e temos um grupo de pessoas que também está aprendendo inglês, assim como você, que estão dispostos a conversar contigo, estão dispostos a trocar experiências, trocar dicas sobre como estudam inglês. E se eu fosse você, se você tá sentindo sozinho, se essa é a sua frustração também, entra no link da comunidade que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo pra você entrar na comunidade LMC no Discord, ok? Chegamos ao final do vídeo, muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça que pra toda essa frustração existe uma solução. E precisando de mais ajuda, precisando de mais soluções, segue a gente aqui. Segue a gente também no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, onde a gente te ensina inglês todo dia de maneira gratuita. E caso você queira aprender mais inglês ainda com nossos professores, a gente tem o link do nosso curso aqui embaixo, tá bom? Vai lá, olha, eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. I'll see you in the nations. Bye, bye. Nossa, que espirrão, meu irmão. Eu espirrei tão alto que a minha mãe da cozinha me perguntou como eu tava. Que raiva, velho. Minha mãe tava na cozinha. Enfim. Bye. Ai, eu espero que tenha gravado o áudio. Deus, please.